Existe um sobrenome brasileiro que carrega em cada letra a marca de uma traição, de um julgamento e de um exílio forçado para a África. E há outro que o Brasil inteiro conhece através de uma poesia de amor, mas que esconde uma história de separação brutal, de um noivado destroçado pela política colonial e de um homem que morreu longe da mulher que amava, num continente que nunca pediu para conhecer. Há ainda um terceiro sobrenome, inscrito hoje na bandeira de um estado brasileiro inteiro, cujo portador foi condenado à morte. E a sentença foi trocada, no último momento, por uma vida inteira de degredo num presídio africano onde a malária matava mais depressa do que qualquer carrasco. Esses sobrenomes existem. Eles sobreviveram. E hoje, espalhados por Minas Gerais, pelo Rio de Janeiro, pelo Maranhão, pelo interior do Brasil, há descendentes que carregam esses nomes sem saber que pertencem a uma das histórias mais dramáticas e menos contadas da nossa história colonial. Se você assistir a este canal pelo televisor, como a maioria do nosso público faz, não consigo te pedir que clique em algum lugar. Mas se alguém na sua casa estiver com o celular ou o computador à mão, pede que procure o canal e se inscreva. É gratuito e é o que garante que histórias como essa continuem chegando até você. Compartilhe com alguém que gosta de história do Brasil. Isso é o que faz o canal crescer e chegar a mais gente. Agora, vamos entrar nessa história. Em 1789, enquanto a França se preparava para a revolução que mudaria o Ocidente, uma pequena capitania no centro do Brasil guardava um segredo enorme. Nas ruas de Pedra de Vila Rica, a cidade que hoje conhecemos como Ouro Preto, reuniam-se poetas, padres, militares, advogados e fazendeiros. Bebiam em copos de prata, discutiam filosofia iluminista, liam livros proibidos e conspiravam contra a coroa portuguesa. Eles queriam uma república independente em Minas Gerais, com uma universidade própria, com liberdade para as manufaturas, com o fim do peso esmagador dos impostos sobre o ouro. O plano tinha nome. Os participantes tinham rostos. Mas, antes que um único tiro fosse disparado, a conspiração foi traída. E o que se seguiu foi uma devassa, um julgamento e sentenças que espalharam sobrenomes brasileiros por 4 continentes. Hoje, esses sobrenomes voltam. E com eles, voltam as histórias que a história oficial deixou de contar. O primeiro sobrenome nos leva não a um herói, mas a um enigma. Um homem que tinha 60 anos quando foi preso, um advogado brilhante, um dos poetas mais respeitados de sua geração, um dos homens mais ricos de Minas Gerais, e cujo fim até hoje divide os historiadores. O sobrenome é Costa. Mais especificamente, o sobrenome composto de Cláudio Manuel da Costa. Nascido em 1729 na Vila do Ribeirão do Carmo, atual cidade de Mariana, em Minas Gerais. Cláudio Manuel da Costa estudou Direito na Universidade de Coimbra. Voltou ao Brasil. Construiu fortuna com a advocacia e com empréstimos aos mineradores. E tornou-se o primeiro grande poeta do que chamamos de arcadismo brasileiro. Seus versos falavam de pastores e ninfas. Mas seus olhos viam o ouro saindo de Minas para Lisboa sem deixar nada para trás. Foi ele quem concebeu a bandeira dos Inconfidentes. O triângulo branco sobre o fundo vermelho, com a inscrição em latim que depois virou o lema de Minas Gerais. Foi em sua casa que algumas das reuniões conspiratórias aconteceram, em meio à biblioteca que era uma das mais completas da capitania. Quando a conspiração foi delatada, Cláudio Manuel da Costa foi preso na Casa dos Contos, em Ouro Preto, em 25 de maio de 1789. No dia 2 de julho foi interrogado pelos juízes da Devassa. E, segundo os relatos, assustou-se, comprometeu companheiros. 2 dias depois, em 4 de julho de 1789, foi encontrado morto em sua cela. A versão oficial foi suicídio por enforcamento, mas não havia testemunhas. E os historiadores jamais chegaram a um consenso. Cecília Meirelles, no Romanceiro da Inconfidência, escreveu em versos o que o povo murmurava: que ele teria sido visto ferido e não sufocado, que havia sangue no chão, não a posição de um enforcado.
O Visconde de Barbacena, governador da capitania, só comunicou a morte a Lisboa 11 dias depois de ocorrida, dias depois de ter relatado os interrogatórios, como se a morte de Cláudio fosse um detalhe menor. No mesmo dia em que o poeta morreu, segundo alguns registros, assassinos invadiram o sítio da Vargem, onde moravam parentes seus, e roubaram bens. A verdade da morte de Cláudio Manuel da Costa nunca foi apurada. O sobrenome Costa, que ele carregava, sobreviveu. Hoje é um dos mais comuns do Brasil. E pouquíssimas das milhões de famílias que o carregam sabem que existe, na raiz colonial desse nome, o mistério mais perturbador da Inconfidência Mineira. Mas, enquanto o sobrenome Costa desaparece na multidão, há outro sobrenome que ficou gravado na história com a marca da delação. Um nome que virou sinônimo de traição e que os próprios descendentes, séculos depois, tentaram apagar. O sobrenome é Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis Montenegro Leiria Grutes nasceu em 1756 em Monte Real, no Concelho de Leiria, em Portugal. Veio para o Brasil, instalou-se em Minas Gerais, tornou-se coronel-comandante do Regimento de Cavalaria Auxiliar de Borda do Campo, no arraial que hoje é a cidade de Antônio Carlos, na zona da Mata Mineira. Era fazendeiro, proprietário de minas de ouro, contratador de entradas. Tinha prestígio, tinha terras, tinha poder e tinha uma dívida colossal com a coroa portuguesa. Os impostos esmagavam a economia mineradora. A famosa derrama, a cobrança forçada que mandava soldados às casas para confiscar bens até completar a quota de ouro devida em Lisboa, pendia sobre ele como uma sentença. Silvério dos Reis participou das reuniões dos conspiradores, conhecia os planos, conhecia os nomes e então fez o que ninguém esperava. Em 11 de abril de 1789, escreveu uma carta ao Visconde de Barbacena entregando tudo: os nomes, os planos, as datas. Em troca, pediu o perdão das suas dívidas, uma pensão vitalícia para ele e os filhos, títulos honoríficos, uma mansão e até cavalos dos estábulos reais. A coroa o atendeu em parte. As dívidas foram perdoadas. Mas o que ele recebeu de recompensa não compensou o que perdeu em reputação. Em pouco tempo, Silvério dos Reis se tornou insuportável em Minas Gerais. A rejeição era tão intensa que precisou fugir para Lisboa. Voltou ao Brasil em 1808, quando a família real chegou, e foi para o Maranhão, onde sua esposa tinha raízes. Lá viveu os últimos anos da vida, e lá morreu em fevereiro de 1819, com 60 e poucos anos, num isolamento que ele mesmo construiu com a carta que escreveu 30 anos antes. Seus descendentes, ao longo do século XIX, chegaram a negligenciar seus restos mortais. O sobrenome Silvério dos Reis carregou por gerações o peso da delação. E é esse peso, e não apenas a origem portuguesa, que faz dele um dos sobrenomes mais carregados de significado na genealogia brasileira. Há sobrenomes que cruzaram oceanos carregando versos. O sobrenome Gonzaga é um deles. Tomás Antônio Gonzaga nasceu em 11 de agosto de 1744 na cidade do Porto, em Portugal. Filho de pai brasileiro e mãe portuguesa. Cresceu no Recife e na Bahia. Estudou direito em Coimbra. Voltou ao Brasil como ouvidor dos defuntos e ausentes da comarca de Vila Rica. O cargo que hoje equivaleria a um magistrado de primeira instância na capital da capitania mais rica do mundo. Em Ouro Preto, Gonzaga encontrou duas coisas que transformariam sua vida: a conspiração dos Inconfidentes, da qual participou ativamente, e Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, a jovem mineira que ele iria imortalizar nos versos da sua grande obra, Marília de Dirceu. Sob o pseudônimo de Dirceu, Gonzaga compôs liras apaixonadas para a pastora Marília, que na vida real tinha a mesma beleza descrita nos poemas, e que esperou pelo noivo preso até não poder mais. O casamento estava marcado, as famílias haviam concordado, e então vieram as prisões. Gonzaga foi detido em 23 de maio de 1789, levado para a fortaleza da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, onde ficou encerrado por 3 anos enquanto o julgamento se arrastava.
Seus bens foram confiscados. O noivado foi desfeito. E em 1792, com a pena de prisão perpétua comutada para degredo, Gonzaga embarcou para Moçambique, onde viveu até morrer, por volta de 1810, sem nunca mais ver o Brasil, sem nunca mais ver Marília. Na África, refez a vida. Trabalhou como advogado e juiz de alfândega. Casou-se com Juliana de Souza Mascarenhas e teve 2 filhos. Mas foi nos versos escritos no cárcere e depois publicados a partir de 1792 que o sobrenome Gonzaga se tornou eterno na literatura brasileira. Marília de Dirceu foi um dos livros mais lidos e mais reeditados de toda a literatura luso-brasileira do século XVIII. E Gonzaga, o ouvidor preso, o noivo banido, o poeta exilado, entrou para a história como um dos maiores nomes do arcadismo, com um sobrenome que em Minas Gerais ainda ressoa como música. De Vila Rica, o próximo sobrenome nos leva para o sul de Minas, para uma região de lavras de ouro, de cavaleiros, de fazendas enormes onde a conspiração encontrou terreno fértil. O sobrenome é Alvarenga, e ele chegou ao Brasil antes mesmo da Inconfidência. O primeiro alvarenga a pisar em terras brasileiras foi Antônio Rodrigues de Alvarenga, natural de Lamego, que desembarcou em São Vicente em 1531, junto com Martim Afonso de Souza, na primeira expedição colonizadora organizada. Mas foi 2 séculos e meio depois que o sobrenome encontrou sua hora mais dramática, na figura de Inácio José de Alvarenga Peixoto, nascido no Rio de Janeiro em 1742 ou 1744, formado em Direito em Coimbra com louvor, amigo do poeta Basílio da Gama, juiz em Sintra antes de retornar ao Brasil, ouvidor da comarca de Rio das Mortes, na atual São João del Rei. Alvarenga Peixoto tornou-se coronel de milícias, proprietário de lavras de ouro no sul de Minas e um dos mais ardentes conspiradores da Inconfidência. A ele é atribuída a inscrição latina da bandeira do movimento: Libertas quaesera tamen, a liberdade ainda que tardia. Palavras tiradas do poeta Virgílio que depois foram adotadas como lema oficial do Estado de Minas Gerais e estampadas na bandeira verde e branca que vemos até hoje. Preso junto com seu parente, Tomás Antônio Gonzaga, levado para na Ilha das Cobras, Alvarenga Peixoto negou a participação no movimento, mas mesmo assim foi condenado à morte. A pena foi comutada para degredo perpétuo em Angola. Chegou a Luanda em junho de 1792. Já doente, internado na enfermaria do Forte de São Francisco do Penedo, com pneumonia e escorbuto. Morreu em Ambaca, no interior de Angola, em agosto de 1792, poucos meses depois de chegar. A mulher que deixou para trás era a poetisa bárbara Eliodora Guilhermina da Silveira, de quem falaremos em breve. E os filhos que deixou eram ainda muito pequenos para entender por que o pai não voltou. O sobrenome Alvarenga, de origem geográfica portuguesa, de uma localidade entre Arouca e Lousada, carrega no Brasil essa dupla herança: a do primeiro colonizador de 1531 e a do inconfidente que morreu exilado carregando a bandeira da liberdade numa terra que não era a sua. Nenhuma história da Inconfidência Mineira estaria completa sem entrar numa das cidades mais belas e menos visitadas de Minas, a cidade de Diamantina. E é de lá que vem o próximo sobrenome: Rolim. O padre José da Silva e Oliveira Rolim nasceu em 1747, no Arraial do Tijuco, que hoje é Diamantina, criada no coração da região diamantífera de Minas Gerais. Seu pai era o sargento-mor responsável pela guarda do dinheiro da real extração dos diamantes. O padre Rolim foi considerado, pelos registros históricos, o mais rico entre todos os inconfidentes. Sua fortuna vinha de 3 fontes que as autoridades coloniais tentavam esconder nos documentos: o contrabando de diamantes, o tráfico de escravizados e a influência política que protegia essas atividades ilegais. Quando o governador Visconde de Barbacena recusou-se a suspender uma ordem de banimento que pesava sobre ele, o padre Rolim aderiu à conspiração com entusiasmo, chegando a comprometer-se com o fornecimento de 200 cavaleiros armados para a Revolução. Era um padre que sabia organizar exércitos.
preso, enviado para Portugal, porque os sacerdotes não eram degredados para a África, e sim encaminhados a Lisboa. Foi encarcerado no Forte de São Julião da Barra. Passou 4 anos nessa fortaleza atlântica. E foi numa cela de Lisboa que aconteceu algo que nenhum roteirista teria ousado inventar. Durante 1 mês e 7 dias, o padre inconfidente mineiro dividiu a cela com o maior poeta português do século XVIII, Bocage. Um padre contrabandista mineiro e um poeta boêmio lisboeta, compartilhando as mesmas paredes num encarceramento que nenhum dos dois pediu. Rolim ficou preso em Portugal por quase 15 anos. Voltou ao Brasil em 1805. Voltou a Diamantina. Tentou recuperar os bens confiscados. Viveu até 1835, tornando-se o inconfidente de mais longa vida, morrendo aos 88 anos na mesma cidade onde havia nascido, com o sobrenome Rolim intacto, e uma história que Diamantina ainda conta em seus casarões coloniais de pedra cinza. Do interior diamantífero de Minas, voltamos ao coração da capitania, a Vila Rica, para encontrar um sobrenome que chegou ao Brasil com tradições militares, com sangue nobre e com um paradoxo que a história colonial raramente consegue explicar de forma simples. O sobrenome é Maciel, e a família Maciel tem uma história que começa antes do Brasil existir como ideia. A tradição genealógica portuguesa afirma que o sobrenome descende de um fidalgo francês que chegou a Portugal junto com Afonso Henriques, o Conquistador, no século XII. Um cavaleiro que se estabeleceu na região de Barcelos e que deu origem ao solar dos Maciéis. Séculos depois, o sobrenome atravessou o Atlântico. E em Vila Rica, a atual Ouro Preto, nasceu José Álvares Maciel em 1760, filho do capitão-mor José Alves Maciel, um dos homens mais poderosos da capitania. Ao contrário de muitos inconfidentes que foram atraídos à conspiração por dívidas ou ressentimentos políticos, José Álvares Maciel chegou à conjura pelo conhecimento. Formado em filosofia pela Universidade de Coimbra, passou 1 ano e meio em Londres estudando química e mineralogia e voltou ao Brasil com a cabeça cheia de ideias iluministas, de noções sobre a independência das 13 colônias americanas e de planos para modernizar a mineração em Minas Gerais. Foi ele a primeira pessoa convencida por Tiradentes da viabilidade da independência. Participou das reuniões, divulgou as ideias, circulou entre intelectuais e militares. Quando a conspiração foi desmantelada, foi preso e levado ao Rio de Janeiro, onde ficou encarcerado na fortaleza de Villegagnon. Condenado à morte, teve a pena comutada para degredo perpétuo em Angola. Partiu em 23 de maio de 1792. Chegou a Luanda em 20 de junho e foi internado na enfermaria do Forte de São Francisco do Penedo, com pneumonia e escorbuto. Os mesmos males que haviam matado Alvarenga Peixoto poucos meses antes. Sobreviveu. Recuperou-se e viveu em Angola até morrer, por volta de 1804. Seu nome, abreviado nos documentos, gerou até uma confusão histórica. Os registros da época às vezes o chamam de José Alves Maciel, com S em vez de R, porque ele assinava o sobrenome de forma abreviada. Mas o sobrenome Maciel sobreviveu, espalhado por Minas Gerais, pelos descendentes do capitão-mor que ficou em Vila Rica enquanto o filho morria numa fortaleza africana, sem nunca ter disparado um único tiro pela república que sonhou. Existe um sobrenome em Minas Gerais que é também um endereço. Uma cidade inteira que leva o sobrenome de uma família porque 2 de seus membros, pai e filho, com o mesmo nome, participaram da Inconfidência Mineira e pagaram preços diferentes pelo mesmo sonho. O sobrenome composto é Rezende Costa. E a cidade que carrega esse nome fica no Campo das Vertentes, na mesorregião de São João del Rei, um pequeno município que se chama, desde 1911, Rezende Costa, em homenagem aos 2 inconfidentes que ali viveram. A família Rezende Costa descende de João de Rezende Costa, açoriano nascido em 1699, na ilha de Santa Maria, que chegou ao Brasil por volta de 1720
Atraído pela febre do ouro mineiro, João se casou com Helena Maria de Jesus, também açoriana, da Ilha do Faial, uma das chamadas Três Ilhoas, mulheres dos Açores que deram origem a vários troncos de antigas famílias mineiras. Juntos tiveram 15 filhos. Um deles, José de Rezende Costa, nascido em 1730, tornou-se capitão de cavalaria na comarca do Rio das Mortes e vivia em sua fazenda nos Campos Gerais da Laje, com engenho, moinho, senzala e uma vasta biblioteca. Quando soube dos planos da Inconfidência, deu seu consentimento. Foi suficiente para ser condenado. Teve os bens confiscados e foi degredado para Cacheu, na Guiné Portuguesa, onde morreu em 1798. Mas é o filho, José de Rezende Costa Filho, que protagoniza o capítulo mais extraordinário desta família. Também degredado, voltou do exílio. Voltou ao Brasil e foi tão longe na vida pública que, em 1821, tornou-se deputado nas Cortes Portuguesas por Minas Gerais, depois deputado constituinte, depois membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O prédio da Assembleia onde legislou era a antiga cadeia pública de Vila Rica, o mesmo lugar onde, 31 anos antes, ouvira sua condenação. Segundo o censo do IBGE de 2022, mais de 22% da população de Rezende Costa carrega o sobrenome Rezende, o maior percentual de um único sobrenome em qualquer cidade do Brasil. Da política e da fazenda, passamos agora para a galeria dos sacerdotes inconfidentes. E chegamos ao sobrenome Toledo, carregado por um padre que tinha a língua tão afiada quanto sua fé era profunda. Carlos Correia de Toledo e Melo, pároco da Vila de São João del Rei, era considerado um dos mais radicais de todos os conjurados. Não se contentava com a independência política, falava abertamente em eliminar os europeus de Minas Gerais, começando pelo Visconde de Barbacena, a quem queria ver decapitado. Essa radicalidade, registrada nos autos da devassa, fez dele uma figura singular num movimento que tentava manter aparência de moderação intelectual. Padre Toledo tinha irmão, Luiz Vaz de Toledo Pisa, também inconfidente, que foi degredado para Angola, onde morreu em Luanda com 68 anos. O padre Toledo teve destino diferente dos laicos. Como sacerdote, não foi enviado para a África. Foi deportado para Lisboa. Ficou encarcerado na fortaleza de São Julião da Barra, a mesma onde o padre Rolim também foi preso. E depois, encerrado em clausura num convento franciscano. Morreu em 1803, com 72 anos, em Portugal, sem nunca ter voltado ao Brasil. O sobrenome Toledo, de origem geográfica ibérica, a antiga cidade imperial de Toledo, na Espanha, chegou ao Brasil com várias famílias portuguesas desde o século XVI, mas foi essa figura do padre radical, com sua frase famosa que preferia morrer com a espada na mão a acabar como um carrapato na lama, que deu ao sobrenome em Minas Gerais uma dimensão política que ainda ecoa na genealogia regional. Chegamos agora a um dos sobrenomes mais fascinantes desta história, porque ele carrega dentro de si não apenas a biografia de um inconfidente, mas também a questão que nenhum documento consegue responder definitivamente: até onde vai a coragem e onde começa a prudência? O sobrenome é Freire de Andrade. Francisco de Paula. Freire de Andrade nasceu no Rio de Janeiro em 1752, filho natural do segundo conde de Bobadela, um dos governadores mais poderosos que o Brasil colonial conheceu. Seguiu a carreira militar como seus antepassados, tornando-se tenente-coronel dos Dragões de Minas Gerais, o posto de segunda autoridade militar na capitania, inferior apenas ao próprio governador. Era, portanto, um homem com informações privilegiadas, com acesso a tropas, com influência sobre os soldados que guardariam ou não as estradas durante uma eventual revolta. E foi exatamente esse acesso que o tornou valioso para os conspiradores. Freire de Andrade não apenas aderiu à Inconfidência, franqueou sua própria casa para as reuniões dos conjurados. Os inconfidentes se reuniam sob seu teto em Vila Rica para discutir os planos. Quando a conspiração foi descoberta, ele foi preso. A nobreza de seu sangue
filho de conde, com redes de influência que atravessavam o Atlântico. Talvez tenha pesado na balança das penas. Sua irmã trabalhou ativamente para amenizar o castigo. A condenação à morte foi comutada para degredo em Moçambique. Partiu em 1792. E mesmo no exílio, onde passou seus últimos anos desejando voltar ao Brasil, a morte chegou antes da libertação. Francisco de Paula Freire de Andrade morreu em Luanda no dia 29 de março de 1808. Exatamente no mesmo ano em que a família real portuguesa desembarcava no Rio de Janeiro, mudando para sempre o destino do Brasil que ele jamais tornaria a ver. O sobrenome Freire de Andrade, de origem galega, da vila de Andrada, na Galícia, chegou ao Brasil em vários ramos e ocasiões distintos, com governadores e capitães gerais que passaram pela colônia ao longo dos séculos. Mas foi esse militar de sangue nobre e ideais republicanos quem deu ao sobrenome em Minas Gerais a dimensão mais humana. A de um homem que tinha tudo a perder e que, mesmo assim, escolheu abrir as portas da casa. E guardamos para o fim a história mais surpreendente desta lista, porque ela começa com uma mulher. Numa época em que as mulheres brasileiras não tinham direito à educação formal, em que mal eram alfabetizadas, em que a participação política era inconcebível para o sexo feminino, uma mineira de São João del Rei não apenas sabia ler e escrever. Ela escrevia poesia, e não qualquer poesia. Versos políticos, versos de denúncia, versos de resistência, versos que ela escolheu publicar com o próprio nome. O sobrenome dela era Silveira. Bárbara Eliodora Guilhermina da Silveira nasceu em 3 de dezembro de 1759, em São João del Rei. Filha de uma família de mineradores abastados, cujas raízes maternas chegavam até o bandeirante paulista Amador Bueno. Aos 20 anos, apaixonou-se pelo ouvidor e poeta Inácio José de Alvarenga Peixoto. Viveram juntos por anos antes de se casarem, e ela, numa ousadia que seria rara mesmo 2 séculos depois, manteve o sobrenome de solteira após o casamento. Quando o marido foi preso, em 1789, e depois condenado ao degredo perpétuo em Angola, Bárbara Eliodora ficou sozinha em São João del Rei, com os 4 filhos. Tomou conta das fazendas, administrou o que restou após o confisco de bens, criou os filhos sem o pai. Os historiadores registram que foi ela quem convenceu o marido, nos momentos em que ele vacilou, a não delatar os companheiros da conjura, que era preferível o degredo e a morte à desonra da traição. Escreveu poemas que seus filhos publicaram depois de sua morte, e que por décadas foram atribuídos ao próprio Alvarenga Peixoto, porque a ideia de que uma mulher pudesse ter escrito aquilo parecia inverossímil aos editores do século XIX. Hoje, o sobrenome Silveira, comum por todo o Brasil, derivado da palavra portuguesa para matagal silvestre, terras incultas cobertas de vegetação, carrega também, para quem conhece sua história mineira, a memória de uma mulher que viveu à frente de seu tempo por todas as dimensões possíveis. Bárbara Eliodora morreu em 24 de maio de 1819, em São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas. Em 2024, seus restos mortais foram incorporados ao Panteão dos Inconfidentes, no Museu da Inconfidência de Ouro Preto, ao lado dos companheiros que a história oficial, por muito tempo, deixou para trás dela. Ouro Preto, Diamantina, São João del Rei, Resende Costa, Ambaca em Angola, a Ilha de Moçambique, o Forte de São Julião em Lisboa, as ruas hostis do Maranhão. Esses lugares existem. Esses percursos aconteceram, e os sobrenomes que percorreram esses caminhos: Costa, Silvério dos Reis, Gonzaga, Alvarenga, Rolim, Maciel, Resende Costa, Toledo, Freire de Andrade, Silveira, ainda existem no Brasil de hoje. Estão nos cartórios, nas certidões de nascimento, nos túmulos e nas placas de rua. Carregam, muitas vezes sem saber, os rastros de uma conspiração que não chegou a ser uma revolução, mas que foi o primeiro grito coletivo organizado por liberdade que o Brasil colonial conheceu. Tiradentes foi o único a pagar com a vida na forca. Os demais pagaram com anos, décadas,
às vezes a vida inteira, numa África que não era a sua, numa Lisboa que os mantinha presos, num Maranhão que os olhava com desconfiança. E uma mulher pagou com a ausência do marido e o silêncio que tentaram impor ao seu nome por séculos. As palavras que hoje estão na bandeira de Minas Gerais, libertas quaisera tamen, foram escritas por um poeta que morreu num presídio africano antes de ver qualquer liberdade chegar. Mas as palavras ficaram. Os sobrenomes ficaram. E se você carrega um desses sobrenomes, você está mais perto desta história do que imagina. E se esta história te surpreendeu, pensa no que ainda está escondido. Há outros sobrenomes brasileiros que guardam outras revoluções, outras travessias, outros exílios. E nós vamos encontrá-los.